Vamos lá, pessoal, mais uma rodada de aplicações de funções do segundo grau, né? Nas mais diversas áreas aí que a gente pode encontrar aplicações. Agora nós vamos fazer duas aplicações, uma relacionada na área da economia e outra relacionada na área da biologia. Então vamos começar com a primeira aplicação na área da economia. Então, o que acontece? As empresas, elas geralmente fazem estudos, né, relacionadas a várias questões, né, de ganhos que existem na empresa. E um desses estudos está relacionado com a questão da receita da empresa, né, relacionada à venda de um determinado produto. Então olha só que interessante esse gráfico aqui. Aqui no eixo X eu tenho o valor do produto a ser vendido. E no eixo Y eu tenho o lucro com esse produto que foi vendido. Então olha só a relação que existe bem aqui. Se eu tiver um valor do produto baixo, logicamente que eu vou ter um lucro baixo, né? Aquilo que eu estou vendendo tem um preço pequeno, meu lucro também está relacionado com esse valor pequeno. Então, valor pequeno para o produto, um lucro pequeno. E aí, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, à medida que eu vou aumentando o valor desse meu produto, logicamente que o valor do meu lucro também vai aumentando, ele vai crescendo. E aí atinge um valor aqui máximo, né, do meu lucro, que aqui nós sabemos que seria o vértice dessa parábola, que está sendo representado pelo lucro máximo. E a partir desse ponto, se eu continuar aumentando o valor do meu produto, meu lucro começa a cair, né? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Veja bem, eu poderia pensar, desenhar uma reta de tal maneira que eu pensasse assim: quanto maior for o valor do meu produto, maior vai ser o meu lucro, tá certo? Se eu aumento o valor do meu produto, ele vai, logicamente, me rentabilizar maior quantidade aqui e meu lucro aumenta. Só que você não pode se esquecer que o seu produto ele está relacionado diretamente à questão das vendas. Se você aumentar muito o valor do seu produto, logicamente que existem faixas de consumidores que têm determinados pontos, determinados poderes aquisitivos. Se o seu produto aumentar o valor expressivamente, menor vai ser a parcela daqueles consumidores que vão conseguir comprar o seu produto ou que vão optar pela compra do seu produto. Haja vista que no mercado existem outros produtos que realizam a mesma função do seu produto, tá certo? Então, se você continuar aumentando muito o preço do seu produto, existe uma relação de redução do número de vendas. Então, apesar do seu produto estar com valor alto, você vai ter menos consumidores comprando aquele seu produto. E aí, a partir desse momento aqui, né, desse valor que eu começo a aumentar, o meu lucro ele começa a diminuir, não em função do valor do produto, que está crescendo, né, mas em função da quantidade do número de vendas, né, que a sua empresa está conseguindo vender, o escoamento do seu produto. Então, essa curva ela é muito utilizada na área de economia e aplica-se uma quantidade enorme, né, dentro da área de economia. Então, esse lucro aqui, ele atinge o valor máximo e depois, a partir desse momento, ele começa a decrescer, muito em função do valor do produto e em função também do poder aquisitivo dos consumidores, que passam a optar por produtos mais em conta. Então, dentro dessa característica aqui, poderia ser feito um estudo, né? E dentro desse estudo poderia coletar, a empresa poderia fazer testes de vários meses, né, alterando o valor do seu produto e coletando a quantidade do número de vendas. E a partir disso, então, a empresa poderia fazer uma prospecção, poderia projetar e determinar qual seria o valor, né, ideal para que o lucro da empresa fosse máximo. Nem muito alto e nem muito baixo. Entendidos? Tudo certinho aí, pessoal? Então essa seria uma primeira aplicação já na área da economia. Na área da biologia, onde é que se aplica a função do segundo grau na área da biologia? Olha só o que acontece. Aqui no eixo X agora eu tenho a temperatura e aqui no eixo Y eu tenho a taxa da fotossíntese. Qual é o objetivo aí? Produzir a clorofila. Então as plantas, elas têm uma determinada taxa de produção de clorofila e essa taxa de produção de clorofila, que é realizada pela taxa de fotossíntese, né, a velocidade de reação química que as folhas fazem,
ela está relacionada diretamente com a temperatura. Então, o que acontece no caso lá da pessoa da biologia? Conforme eu vou aumentando a minha temperatura, isso é ideal para o processo químico que ocorre internamente lá nos vegetais. E aí, conforme eu vou aumentando essa minha temperatura, eu também atinjo aqui um ponto máximo, né? Que seria o nosso vértice, que aqui está sendo representado pela temperatura ótima para poder produzir maior quantidade de clorofila através do processo da fotossíntese. Então, o que acontece? Se a temperatura for muito baixa, as enzimas responsáveis pela produção da fotossíntese, elas estão num grau, né, de produção, de trabalho, em outras palavras, muito reduzido. Elas não têm um processo muito eficiente na baixa temperatura. E se aumentar demasiadamente a minha temperatura, o que acontece? Existe dentro do processo da fotossíntese o que nós chamamos de estômatos, que são as aberturas para as trocas gasosas. No caso aí, a absorção do CO2. Tá? Se a temperatura se eleva muito, o que acontece? Esses estômatos eles fazem as trocas gasosas, mas eles também fazem trocas, outros tipos de trocas. E aí nesses estômatos pode ser que haja a perda de líquido, a perda de água. Então a planta, quando a temperatura aumenta muito, ela prefere diminuir, olha lá, ela prefere diminuir a produção da sua fotossíntese para não perder muita água, porque senão ela vai se desidratar, né? Então ela fecha mais os seus estômatos, reduz a entrada de CO2, mas em compensação também reduz o quê? A evaporação, a perda de água. E aí eu trouxe para ti também aqui, ó, a fórmula da fotossíntese, né? Ela absorve CO2, reage com a água que ela tira do solo e na presença de luz produz a glicose, que na verdade é a clorofila, e libera oxigênio para a atmosfera. Então o que acontece? Se eu reduzo aqui a quantidade de CO2, logicamente que eu vou reduzir a quantidade de clorofila, tá certo? E como é que eu consigo reduzir essa quantidade de CO2 então? Justamente quando a temperatura aumenta demasiadamente e a planta, o vegetal, ela começa a fechar os estômatos, que é por onde entra o CO2, ela fecha para que não haja perda de líquido, no caso aí a água, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele representa exatamente essa velocidade ou essa taxa de produção da fotossíntese, que no caso é a clorofila, tá? Então, a temperatura média, logicamente, que varia de vegetal para vegetal, mas normalmente essa temperatura média ela gira em torno de 30 a 40 graus, né? E 35 graus seria aí então a temperatura ótima para que aquela planta produzisse de forma satisfatória uma quantidade de clorofila que é fundamental para a própria sobrevivência do vegetal, da planta, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, 35 graus seria o valor máximo. Então, novamente, ó, é uma taxa, a temperatura ela é boa, né? Só que até certo ponto. Se nós elevarmos muito a temperatura, a taxa de fotossíntese reduz e aí caracterizando mais uma vez a aplicação de uma função do segundo grau. Se nós formos modelar aquilo ali, certamente vai dar uma função do segundo grau naquele formato. f de x igual a x quadrado mais o bx mais um c. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é mais uma rodada aí de aplicações para vocês da importância da função de segundo grau. Vamos dar mais uma continuidade e mais alguns exemplos daqui a pouco. Vamos lá!